Pronto, está gravando. Segunda parte da nossa aula de hoje, dia 4 de junho de 2021. Já estamos em junho, o tempo passa depressa. Vou voltar aqui a apresentar, viu? Alguém pede para subir, mas não sobe por conta própria. A gente tem que... Vamos. A Anitta adora participar das aulas. Linda, linda. Oh, aparece aqui. Oh. Um abraço do papai. Muito lindo. Você atrapalhou aqui. Ela não é muito de agarrado, não. Se eu agarrar mesmo, ela cai fora. Não gosta muito. Vamos lá, partindo daqui do slide atual. Olha, críticas. Tem crítica de caráter epistemológico. As explicações adaptacionistas são infalsificáveis ou irrefutáveis por conta de estratégias de restrição e seleção de características. Ou seja, cai naquele tipo de crítica popperiana do Karl Popper, que as teorias científicas têm que ser refutáveis. Então, as explicações são explicações que, por si só, bastam. Esse tipo de explicação adaptacionista basta e já convence e acabou. Como foi a explicação inicial sobre o papel desse clitóris, que a gente vai ver já, das hienas. Outra coisa é que os organismos são coleções de características unitárias independentes. A evolução dos organismos é independente, não depende da evolução da espécie. A evolução da espécie acontece como um todo. E há restrições também ao poder de seleção natural mínima, de acordo com o adaptacionismo. Uma crítica que é feita é isso, porque o poder de seleção natural fica com restrições mínimas. A adaptação por seleção natural causa primária de toda forma, função ou comportamento. Quer dizer, todo comportamento, toda forma estrutural, toda função de um órgão, tudo é consequência da adaptação. Tudo é consequência da seleção natural, da evolução, sim, da evolução. Mas, por adaptação, olha, a história, vou ver se está aqui. Espera aí. Não vou voltar. Vou conversar, porque deve ter mais aqui. A questão do clitóris. Porque eu tenho a referência mais adiante desse. Um estudioso do comportamento das hienas deu uma explicação adaptacionista para o clitóris das hienas. Essa explicação foi a seguinte. As hienas têm um comportamento, tanto é que foi uma explicação dada por um
um etologista, tem um comportamento social, de se reconhecerem pelo clitóris, mas é um comportamento um pouco diferente do normal de outros carnívoros. Então, elas é quase um ritual. E de acordo com a apresentação da fêmea para outra fêmea, isso apazigua a agressividade. As fêmeas de hienas são dominantes e muito agressivas. Então, a explicação adaptacionista é que esse clitóris funciona e foi selecionado por causa desse comportamento, que as hienas com maiores clitóris tiveram vantagem adaptativa em relação às normais. E acabaram contribuindo para a dominância destas, e essas reproduziram mais e deixaram seus genes adiante. Bem, então, seria isso. Esse clitóris é desse jeito, um pseudopênis, com essa função e por conta de uma adaptação. Qual é o problema dessa explicação? A gente vai ver. Essa explicação não tem nenhuma evidência experimental para ela. E também não existe, até porque esse clitóris é mal adaptado. Dificulta o ato de parir por parte das fêmeas, ele é mal adaptado, certo? Em termos de desempenho reprodutivo da fêmea. Mesmo assim, o adaptacionismo tem que encontrar uma explicação para o clitóris em si ser desse tamanho. Começa a perceber isso, que o clitóris não é um subproduto de uma adaptação, e sim a própria coisa selecionada, porque tem uma função. Então, para tudo tem que ter uma função, certo? Desse ponto de vista adaptacionista. Vamos lá. Pelo Peter Godfrey Smith, que é um filósofo australiano, que trabalha com filosofia da biologia, fazendo avaliações na biologia, etc. Ele tem um livro ele tem um livro de filosofia da biologia. Eu comprei usado, tá? Ele é meio velhinho, está ali do outro lado. Tem o adaptacionismo empírico, ele dividiu em duas partes. Duas partes, não, peraí. Ah, sim, são três, desculpa. Então, ou seja, ele divide vários vertentes desse adaptacionismo. Ele coloca o empírico, que é a importância causal da seleção natural. O que gera no adaptacionismo empírico, se considera que a adaptação é o agente causador da seleção natural. O explanatório considera que a adaptação é importante em termos do poder explicatório único. Ou seja, porque mais questões epistemológicas, que ele deve ser aceito por causa da capacidade de explicação que ele tem a respeito da seleção natural. O Richard Dawkins é um adaptacionista explanatório. A vertente que Richard Dawkins está é aqui. E o metodológico, porque ele funciona como parte da metodologia para organizar as explicações da teoria da seleção natural e teoria da evolução. Mas vamos lá. Richard Leontin, certo? Ele nega o conceito de adaptação, certo? Diz que não existe de fato mesmo. Não é que não existe adaptação, o que ele nega é como é que eu vou explicar? Que a evolução é um produto puro e simplesmente da adaptação, em que existe, ele como geneticista de populações,
ele dá ênfase na construção de nichos das espécies, na interação das espécies, dos indivíduos entre si e a interação ecológica com outros. E que a evolução é um produto muito mais dessa construção de nichos entre as espécies e os seus nichos, os seus lugares. Mudança de nichos, uma mudança ambiental gera o quê? Uma mudança ambiental, por exemplo, uma espécie que está muito bem adaptada a um determinado nicho, certo? Ela, por causa da mudança ambiental, como climática, o clima muda, fica mais quente ou mais seco. Aquela espécie estava adaptada, entre aspas, né? Foi consequência dessa interação ecológica naquele ambiente. Então, aquela espécie estava perfeitamente ajustada naquele nicho, e com a mudança ambiental, mudança climática, etc., aquele nicho muda também, e ou essa espécie tem alguns indivíduos adaptados a um novo nicho, essa mudança de ambiente, e fica mudança do nicho, mudança do clima, da temperatura, ou ela acaba entrando em extinção. Isso é muito mais uma questão de espécie e os nichos, as espécies e os nichos que elas ocupam. Por exemplo, uma espécie invasora no ambiente, que essa espécie invasora, por exemplo, ela ocupa, é invasora, e naquele novo ambiente ela não tem predador. Então, a tendência dela vai ser aumentar em muito a população. Ou aparece um predador onde não tinha antes. Então, vai haver uma interação. Então, isso provoca mudanças em termos de evolução, né? Vai haver a seleção a partir dessa mudança e construção de novos nichos. E isso, ou seja, a explicação que ele dá é em termos mais macro, mais amplo, certo? E não muito em termos da função de cada coisa, de cada órgão, de todos os indivíduos daquela espécie, etc. O conceito de exaptação, isso aqui é um conceito que bem desenvolvido por Jay Gould, certo? Que é diferente da adaptação, a exaptação é uma coisa mais ampla. É quando a gente, aqui no fundo eu coloquei penas de aves, porque foi um resultado não de adaptação, e sim da exaptação. Olha, quando um órgão, em termos evolutivos, é usado para uma função, ele pode ser cooptado para outra função. No caso das aves, das penas, que surgiram nos dinossauros, como regulador térmico, como para o voo das aves. Era um regulador térmico que depois foi exaptado para voo, e não foi adaptado, foi exaptado para a função de voo. Para voar não precisa ter pena, né? Os pterodáctilos voavam. Os morcegos voam. E não, o morcego não tem penas. Não é algo obrigatório para essa função de voo, mas as aves usam para voo, né? Você pensa assim, pensar, não, a ave ela usa a pena dela para que serve? Para voar. Não originalmente. Quando surgiram as penas na evolução, era para outra coisa. Do mesmo jeito que os pelos dos mamíferos. Regulador térmico. E depois tem uma outra função aqui, que não foi à toa que eu coloquei uma ave do paraíso, aproximando um pavão. Tem a função da seleção sexual também. Também tem função da seleção sexual. Mas vamos lá. Tá aqui. O artigo
sobre a exaptação de Stephen Jay Gould, em que ele fala também das hienas, como o clitóris é uma exaptação e não uma adaptação das hienas, dos clitóris das hienas, certo? Esse artigo, exaptação, um termo perdido na ciência da forma. Autores Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba. Paleontologia, volume 8, número 1, Inverno, 1982, página 4 e 5. Certo? E aqui, a ligação daqui. O que ele significa aqui? Aqui. Mas vou falar o seguinte, no caso foi o exemplo que eles deram das hienas. Certo? No caso das hienas, ele dá uma outra explicação. Ele e Elizabeth Vrba, em que o clitóris aparece como um subproduto, algo exaptado, em que... Vamos ver como é que vou explicar a sequência direito aqui. A adaptação que aconteceu nas fêmeas foi uma adaptação em relação à agressividade. As fêmeas mais agressivas foram as fêmeas que tiveram maior sucesso e maior sucesso adaptativo. Essa maior agressividade, que significa maiores níveis de testosterona, certo? Depois se viu que elas não têm mesmo a adulta, mas que a agressividade é devido a outra coisa. Mas, segundo Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba, nesse artigo de 1982, as fêmeas de hienas com maior agressividade foram as mais bem-sucedidas. Então, a seleção natural deu-se em torno da agressividade. E o comportamento de cheirar já é um comportamento comum, cheirar as partes íntimas, né? Comum aos carnívoros. Já era algo anterior, etc., continuam exibindo o mesmo comportamento. E aquele clitóris, segundo esses autores, é um subproduto dessa agressividade do desenvolvimento embrionário que foi sujeito a níveis altos de testosterona. Não, a coisa é mais complicada assim do que isso. Depois se verificou, depois disso, a questão do desenvolvimento embrionário e do comportamento delas, o nível hormonal dessas fêmeas adultas, é outra história, em que sim, que teria alguma função esse. A gente se fala, mas a função é uma coisa meio mais complicada. Mas vocês podem ver os dois tipos de explicações, né? Em que um atribui uma função específica ao clitóris das hienas e outra explicação diz, não, isso é um subproduto. O clitóris cresceu por conta da mudança hormonal. A mudança hormonal que foi útil na adaptação. Ali é um subproduto, não foi? Então, e elas usam para depois, naquele comportamento talvez mais exacerbado, como uma exaptação, como algo que foi gerado sem ser para aquela função, sendo usado em outra. Vou explicar mais ou menos essa tabela. Essa tabela é do artigo deles. Diferença em adaptação. Aptação, é um sentido mais amplo, adaptação e exaptação. Certo? O uso da algo que é realmente adaptado é porque tem uma função direta. Pelos nos mamíferos serve para regular, é uma adaptação para regular a temperatura. Pronto. Penas em aves. Inicialmente, é uma adaptação para regular a temperatura e que depois é usada para voo. Então, é um efeito, já não é mais função. Certo? Então, um caráter previamente moldado pela seleção natural para uma função particular, uma adaptação, é cooptado para um novo uso, uma cooptação inicial, porque algumas aves, durante a história da evolução, certo, com maiores penas,
que começaram a voar, planar primeiro, etc., e tiveram maior sucesso reprodutivo, começaram a passar aqueles genes adiante até que aquilo que inicialmente servia para uma coisa passa a ser usado em outra. Certo? Com muito mais uma questão de efeito do que uma função inicial, uma função por seleção da evolução. Um caráter cuja origem não pode ser descrita para ser uma ação direta da seleção natural ou não adaptação, porque inicialmente uma adaptação pode ser algo que não tinha nem função direta, é cooptado para algum uso, passa a ter alguma utilidade. Então, pode haver variações fenotípicas que nem uso tinha. Não eram nem adaptações, certo? Nessa situação. Tudo isso é chamado de aptação, de apto, né? Adaptação e exaptação. Eu achei uma figura bem interessante aqui. Tá bom. Certo? Biologia evolutiva .tub.lr, que esse é um blog, né? Exaptação, exemplo. Uma estrutura que surgiu evolutivamente por desempenhar uma função, mas que passou a desempenhar uma função diferente. Aqui ele mostra aqui um exemplo bem para a gente entender. É usar uma coisa que não era para isso em outra coisa. Em outro, aí ele mostra uma fita cassete sendo rebobinada usando uma caneta. Mas em termos de ser vivo comum, mitocôndria, sua função original não era produzir ATPs, e sim reduzir o altamente tóxico oxigênio. Os ossos, sua função original não era sustentar o organismo, e sim armazenar sais minerais. E como armazena sais? Depois, continua armazenando sais minerais. Ele sustenta o nosso organismo, nosso corpo, mas continua armazenando sais minerais. No osso tem 99% do nosso cálcio. E quando a gente precisa de cálcio e não tem no alimento, pega do osso. Porque sem cálcio a gente simplesmente não funciona mais. Um monte de funções metabólicas que as células precisam de cálcio. Se não está chegando pelo sangue, pega lá do osso, que o osso pode perder um bocado de cálcio antes de ficar com algum problema mesmo. O problema de calcificação nos ossos tem que ser muita coisa, muito crônica. Uma outra coisa chamada teoria neutra, uma outra teoria, além da exaptação, da aptação, sendo dividida em adaptação e exaptação. A teoria neutra, evolução por deriva genética. Como é que é isso? Olha, essas ideias existem desde os anos de 1940, que a mudança de frequência alélica de população por amostragem de gametas é neutra, ou seja, não provoca nada naqueles indivíduos. Nem compromete a sobrevivência, nem melhora a sobrevivência. Então, já existia essa ideia de que a grande maioria das mudanças, das variações alélicas, são variações neutras. Certo? Que isso tem efeitos na evolução, mas não necessariamente por adaptação direta. Tem efeito na evolução por quê? Porque aumenta o repertório de variação gênica numa população. Pouquíssimas mutações têm algum efeito direto ou um efeito cada própria mutação. Então, como nós temos cada indivíduo é diferente do outro, você tem uma variação muito grande em qualquer população de qualquer espécie, e a grande maioria dessas variações não tem efeito nenhum, mas são importantes dentro da evolução, porque aumenta o repertório de variações dentro daquela espécie. Só que, em 1968, esse pesquisador japonês,
um biólogo molecular japonês, Moto Kimura. Ele desenvolveu uma teoria neutra da evolução molecular, certo? E porque fazia críticas ao selecionismo, pan-selecionismo, dizendo que ele era ingênuo. Tudo era por seleção natural. Não, que a evolução não é só seleção natural. A chamada teoria neutra, ou ele elabora uma teoria neutra baseada nessas ideias, ele elabora a nível molecular, sobre mutações e variações moleculares nesse gene. Uma orientanda dele tomou outra, fez uns ajustes para incluir a seleção natural e outras coisas, certo? E que ficou conhecido como teoria quase neutra. Mas vamos lá, o que dizia sintetizamos, de acordo com esses autores. Vamos sintetizar. Existe, sim, uma deriva gênica, certo? Como é uma deriva? Vamos ver se tem a figura aqui. Não, peraí. Vou botar para cá. Vamos ver o que tem aqui já pronto na apresentação. Olha, atualmente tem autores que têm a proposta de juntar tudo isso. Que sim, a chamada teoria pluralista da evolução molecular. Em nível molecular, a gente tem que levar tudo isso em conta. Então, existem mutações que são neutras, são variações neutras, resultado da deriva. O que é deriva? É o acaso. Que, olha, o acaso pode, quanto menor a população de uma espécie, mais esse acaso, essa deriva neutra vai ser significativa. Certo? E menos a seleção natural mesmo, o impacto da seleção natural. Vamos ver se eu explicar melhor isso. Suponhamos que a gente tenha 4 indivíduos, certo? 4 indivíduos, todos eles com variações. Todos eles com uma variação significativa entre eles. Certo? De acordo com a teoria neutra, certo? O acaso, quanto menor a população, maior vai ser o impacto. Por quê? Porque o acaso pode fazer com que só um deles sobreviva e deixe seus descendentes, e isso não tem nada, e sem ter nada a ver com a seleção natural. Foi simplesmente acidente. Os outros 3 não conseguiram por questão de acidente, não porque não eram aptos para aquele ambiente. Vai para algo fortuito, algo a acaso. E só um deixa os seus genes adiante. E começa a predominar esse, e os outros são eliminados. Então, quanto menos indivíduo tiver com as variações, mais o acaso vai atuar. E quanto mais indivíduos for com aquelas variações, vai ser mais por conta da própria seleção natural. Não sei se isso ficou claro. Mas, são as neutras. O estado da deriva significa do acaso. A coisa vai sendo eliminada por mero acidente, por acaso. Fracamente selecionado depende do tamanho da população. Quanto maior a população, maior é o efeito da seleção natural, e não desses acidentes fortuitos, de contexto, de coisa ao acaso. E que são realmente adaptativas, são fixadas graças às vantagens. Porque para gerar uma vantagem, uma coisa ela pode ser simplesmente fixada também por acaso, porque e não porque gera alguma vantagem. Aqui tem um exemplo aqui falando dos chimpanzés.
Por quê? As mutações existem aquelas que alteram as proteínas e têm um efeito no funcionamento da proteína e as que não alteram. Certo? Não alteram a proteína, é neutra em relação àquela proteína. Então, a partir daí, fez-se avaliou-se a diferença entre humanos e chimpanzés, quanto o efeito do que é diferente entre a gente e os chimpanzés, em termos do efeito na proteína. E dá de 5% a 35%. Das diferenças tem efeito. O resto é neutro. Certo? O resto é neutro. Vamos ver como é que ficaria melhor para explicar. Mas, por exemplo, entre as espécies de drosófilas é 50%, devido à seleção natural. Porque insetos, especialmente como drosófilas, têm populações mas muito maiores que as nossas. Muito maiores, né, que a própria população humana. Então, como está colocado aqui, depende do tamanho da população. Quanto maior a população, mais o efeito da seleção do ambiente pesa. Da própria seleção natural. E vou ver se eu explico melhor essa questão de 5% a 35%. Aqui está falando que, olha, imagina, porque aqui não está claro isso, da diferença entre a gente e eles, os chimpanzés, que é nos genes, que é uma diferença muito pequena. Pega 100% da diferença. Dos 100% de diferença, desse total, só de 5% a 35%, tá? Realmente eles admitem que o número varia muito por causa de certas dificuldades de se verificar todas as proteínas envolvidas nas diferenças. Então, não é muito mais para estimativa. Quer dizer, de 5% a 35% realmente são diferenças de proteínas que têm efeito na função da proteína. O resto é neutro. São diferenças de genes da proteína que não provocam alteração na própria proteína, no efeito dela. Na alteração da proteína, a proteína não tem a função alterada, certo? Enquanto que para a drosófila vai para 50% e bactéria vai muito mais. A diferença entre bactérias. Porque a população de bactérias aí nem se fala. Né? As bactérias nem se fala. Então, só no indivíduo tem mais bactéria do que a população humana inteirinha, né? Só em uma única pessoa. Fora o que tem no ambiente, que tem... Vamos lá. Isso é muita biologia molecular aqui. Que a conclusão é a seguinte, que a teoria, simplesmente a deriva gênica, a partir do acaso, essa deriva gênica, não gera complexidade. A resposta para a pergunta é não. Só deriva gênica, por isso que a resposta não é não dá para variar. Quais variações genômicas são relevantes? Explicações não adaptativas da origem da complexidade. Existiam explicações não adaptativas. Esse Cavalier-Smith, em 1972, tamanho do núcleo, porque é questão de introns e exons. Isso vocês vão ver em biologia molecular. Sim, que, segundo ele, que o núcleo grande explicaria a origem dos introns, e que os introns que provocariam... Introns são pedaços de DNA que intercalam os genes de eucariotos, que tem núcleos maiores que de procariotos, que, aliás, perdão, não tem nem núcleo procarioto, mas porque tem núcleos grandes, com genes, um DNA compactado associado a proteínas em cromossomos. O gene de
eucariotos são genes intercalados por pedaços de DNA que não são lidos. Então, o RNA mensageiro tem que ser lido todinho, formando grande, e depois se corta os pedaços dos intrometidos, né, os introns, e junta os pedaços que ele tem origem dos exons para formar um RNA mensageiro maduro, porque o gene não é todo contínuo, ele é aos pedaços, né? Então, e isso, segundo ele, foi por causa do tamanho do núcleo, mas essa foi uma explicação que não se sustentou. O tamanho do núcleo, a presença dos introns, que permitiu um volume maior e maior variabilidade. A consequência foi maior intercâmbio. Não. O que se mais aceita é a questão do tamanho realmente populacional. Bactérias e humanos. Realmente, o tamanho populacional é que pesa para a seleção natural mesmo. Né? Está aqui o artigo original. Aquele lá. Aqui aparece o link, o artigo de Gold e Vriba. Elizabeth. Exaptação. Tem um tempinho ainda. Quem tem outras? Tem outras duas aqui. Devo, mas não é para vir. Níveis de unidade de seleção, só vou apresentar um pouco o assunto, que a partir da aula que vem eu vou recomeçar aquela discussão de, final das contas, qual é o papel da biologia em relação à cultura e às explicações culturais humanas. Ou seja, essa coisa da interdisciplinaridade entre biologia e as ciências humanas. E a partir da semana que vem o assunto vai ser a teoria da dupla herança, que aliás não são os únicos autores, mas de Richardson e Boyd, dois autores americanos, um antropólogo e um biólogo, né, que existem explicações sobre a origem da cultura humana, a origem da formação do conhecimento humano, que conciliam com a teoria da evolução e que são diferentes da psicologia evolutiva. Bem diferente em relação à psicologia evolutiva, terminando de ler um livro de Richard Bloom, que aí eu vou falar de Richard Bloom depois. Bem, bom, esse outro aqui, nível de unidade de seleção, tá? Já é um complemento. Certo? Eu só vou complementar aqui. Certo? Ao final das contas, capítulo 9 aqui desse livro. No final das contas, o que é selecionado? Então, um complemento em relação, porque eu estou falando de teoria da seleção, da evolução natural, teoria da evolução pela seleção natural, certo? Mas a seleção natural age sobre o quê? É sobre espécie, sobre o indivíduo, sobre caracteres, sobre o quê, no final das contas? É a ação. E isso é motivo também de falta de consenso. Olha, uma boa parte do que se fala de teoria, entendeu?
uma boa parte do que se fala da teoria da evolução atual certo? Desculpa, o que eu ia dizer mesmo, uma boa parte da discussão da filosofia da biologia, sobre o ponto da biologia, tem a ver com a origem da vida e seleção natural e teoria da evolução. Conceito de gene, tudo, uma boa parte da discussão, acho que metade desse livro é sobre isso, se não for mais. Conceito de gene e de... Aí tem a ver também com o que, no final das contas, o que é espécie, porque tem que complementar. A seleção natural atua sobre a espécie ou sobre os indivíduos da espécie. Assim vai. Então, vamos lá. Era professora titular da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, eu não achei foto dela. Há que nível ou níveis, atualmente tem autores que acham que são níveis, se dá a seleção natural. A seleção natural acontece com o gene, com o indivíduo, com a espécie ou com outros níveis da organização biológica, inclusive grupos de indivíduos, né? Não a espécie, mas grupos. Porque para ser com a espécie, você tem que considerar o seguinte: qual é o conceito de espécie que está sendo usado? E isso vocês vão ver à vontade lá em sistemática. Que nível, né? Então, o Estatuto Conceitual da Seleção Natural, ela elenca, é uma força impulsionadora da evolução. A força, então, é algo que gera o impulso, é um fator causal, certo? A seleção natural causa a evolução, é um processo causal em âmbito populacional, fica cada vez mais abrangente aqui. Que ela coloca isso aqui como estatuto conceitual de acordo com os diversos autores. Ela faz elabora esses níveis. É um processo causal, sim, mas em âmbito populacional, é tendência ou consequência estatística em âmbito populacional de eventos no nível mais básico, que é o genético. É um efeito funcional derivado de outras causas, como a exaptação, o estruturalismo, como a gente viu nos slides passados, da outra apresentação, considera isso aqui, que a seleção é uma consequência, a adaptação é uma consequência de outras causas. Então, dá um efeito funcional. Um nome aplicado à última etapa de uma série de eventos de reprodução e sobrevivência no complexo domínio dos seres vivos. Ou seja, a seleção natural seria quase uma metáfora, não seria algo concreto que existisse. Sim, é o nome que a gente dá àquela última etapa de uma série de eventos de produção. Do ponto de vista do Leontin, Richard, do Leontin, seria esse aqui. Certo? Em geral, os adaptacionistas estão como força, fator causal, etc. Aqui seria do Stephen Jay Gould. E aqui, esses aqui, os do pessoal do adaptacionismo. Sendo que o Richard Dawkins é bem, por causa do livro, desde a proposta dele no livro O Gene Egoísta, ele fala que a atuação da seleção é em cima do gene. Enfatiza que é em cima do gene. Mas vamos. Fatores que afetam a seleção natural. Variabilidade do indivíduo dentro de uma população, isso é claro.
vamos falar de algumas coisas conceituais. Transmissão do processo reprodutivo, além de variar, tem que haver a permissão dele ser transmitido. Certo? Dessa variação ser transmitida. Senão não adianta nada. Né? Não vai afetar a seleção natural. O ambiente de competição, que isso pode variar, e isso afeta a seleção natural, né? E Leonte, num trabalho de 1970, fala das condições para a seleção natural operar. Variação fenotípica, aptidão diferencial. Aquela variação permite uma diferença daquele indivíduo em relação aos outros. E essa aptidão tiver um potencial hereditário. São as três coisas que ele considera como básica para a aptidão comercial. Unidade da seleção. Da década de 1950, uma série de biólogos e ecologistas, certo, fizeram a proposta de que o grupo, não a espécie em si, mas grupos populacionais eram o alvo da seleção natural. Swine e Edward. Que características comportamentais, como de alimentação e de reprodução, que seriam favoráveis ao grupo e não ao indivíduo, é que sofrem efeito da seleção natural. O que é só favorável ao indivíduo acaba não tendo efeito na seleção natural e acaba tendendo a ser extinto ali mesmo, porque não vai passar adiante. Tem que favorecer o grupo. E não a espécie, é o grupo. Né? Eles enfatizam com... Sim, porque existem, segundo eles, a estratégia adaptativa de limitar a reprodução e preservar a provisão de alimento para o grupo. E são comportamentos que não favorecem o indivíduo, e favorecem o grupo, para o grupo sobreviver. Então, o comportamento, certos comportamentos altruístas que permitem a sobrevivência do grupo, acaba sendo favorável à seleção, certo? Por permitir o grupo sobreviver, e não somente o indivíduo. Porque tem alguns casos em que o indivíduo ele se comporta de um jeito que não seria favorável para ele. Certo? Não seria favorável. Não aumenta a capacidade, não aumenta a aptidão reprodutiva dele. Mas, se for algo desfavorável ao grupo, aquele comportamento acaba não passando adiante. Enquanto um comportamento que favorece o grupo que ele está, então, ele faz bem essa separação. É o grupo, não é a espécie como um todo. Aquele grupo, aquela manada, aquele grupo, por exemplo, de símios, aquele bando de leões, certo? Que preserva a provisão de alimentos para o grupo e a capacidade de produção do grupo, aí favorece que aquele grupo continue existindo. Se tiver um outro tipo de comportamento em outro grupo que for desfavorável, acaba um grupo prevalecendo sobre o outro com o passar das gerações. Outro exemplo, papel do sentinela em certas populações, inclusive que não são sociais mesmo, mas de pássaros, que é algo que expõe o indivíduo. Mas por que existe? Que seja desfavorável para o indivíduo. Comportamento altruísta, problema da proposta, falta de verificação empírica. Na época, tinha que se realmente fazer uma verificação empírica que, aparentemente, essa proposta é boa deles, isso nos anos 1950, a partir desses anos, mas cadê a verificação empírica que isso acontece? Verificação empírica, ou seja, cadê a verificação? Não é que esses comportamentos acontecem, mas que esses comportamentos
tenham papel na evolução mesmo. Fazem com que aquele grupo se prevaleça com esse comportamento, se prevaleça em relação a outros grupos que não tenham esse comportamento. Então, faltava, na época, maior verificação de observação empírica do impacto na população. Isso foi, depois, com o tempo, vai continuar. Esse autor, George Williams, ele usou justificativo para a seleção do indivíduo. Seleção natural é um mecanismo de evolução, certo? Que a evolução se dá pela seleção natural. E o que é selecionado? O indivíduo. A tese que a adaptação resulta de seleção, ele usa isso aí, a convicção de que os indivíduos são os objetos ou entidades reais no processo de seleção. Eles que são eliminados. Vocês podem ver que sentir que esses argumentos refletem ponto de vista bem específico. Não, o que são eliminados? Aí o George Williams está considerando o que morre ou não, o que morre ou vive e deixa seu gênero adiante, a reprodução se dá no nível do indivíduo. Mas temos que considerar também o nível da... Mas aí que está. A coisa não é tão simples. A afirmação que no processo de evolução são os indivíduos e não as populações que mostram adaptações. Também a argumentação de que a adaptação é uma coisa também do indivíduo. Que ele pode surgir uma mutação que começa a ser mais adaptável do que o resto da população e começa a predominar a partir de ter maiores e deixa ter maior sucesso reprodutivo e começa a predominar em relação aos outros. E que é informação que é o foco da seleção natural. A crítica é porque, justamente, é reducionista, né? A proposta dele foi criticada por ser reducionista, do mesmo jeito que Richard Dawkins também é. Certo? Que ele está focando no que acontece com o indivíduo, mas também está esquecendo que esse indivíduo vive num ambiente, não adianta nada ele, recapitulando aqui, defendendo um pouquinho os outros, né? Não adianta nada esse indivíduo ser melhor adaptado se aquela adaptação não for passada adiante. Mesmo que ele tenha o melhor sucesso reprodutivo, não adianta, se tivesse o potencial de ter um maior sucesso reprodutivo, certo? Outros indivíduos que têm um comportamento mais ajustado, por exemplo, ao grupo, poderiam também passar adiante. Tá? No final das contas, o efeito de grupo pesa, sim. Pesa porque o Richard Plum mesmo fala na evolução da sexualidade humana usando a questão do grupo. E por isso que gera a diversidade de comportamento sexual, é questão de grupo também. E ele fala dentro de uma teoria da evolução humana. Depois eu explico melhor o que é isso, mas aí tem o papel do grupo mesmo, que é mais claro em animais sociais. Mas mesmo aqueles que, de qualquer maneira, eles interagem com outros das espécies a partir dos nichos, do nicho em comum. Mesmo os animais individualistas, né, que vivem de forma individual. Há uma interação indireta a partir dos nichos e tem que haver, pelo menos, para a reprodução, né? Então, a argumentação contra ele é que não adiantaria nada ele ter até maior sucesso reprodutivo e
ser uma adaptação que melhore a capacidade de sobrevivência dele e o desempenho dele naquele ambiente, não adianta nada se não for ajustado ao grupo, ao nicho daquela espécie. Realmente é ajustado ao nicho, que indivíduos que têm um comportamento mais ajustado ao grupo acabam tendendo a sobreviver mais mesmo. Mas a questão é que ele está observando o indivíduo. Realmente tudo acontece no indivíduo. E está esquecendo que o indivíduo pode estar num grupo, ou pode estar inserido num nicho ecológico. Continuação. Dawkins. 76 e 82. Aqui é do livro de 1976, é O Gênio Egoísta. E aqui é uma segunda edição, revisada, de 1982. Ele divide, na teoria dele, o que é replicador, que é aquilo que tem a capacidade de copiar a si mesmo, diretamente e com fidelidade, e transmitir-se de geração em geração, como o DNA. Mas só que o DNA é só um exemplo de replicador. No caso da genética, é o DNA, né? É só um exemplo formando gene, que é o gene, que é a informação que interessa, no final das contas, na teoria de Richard Dawkins, que ele elabora a questão do replicador das ideias, o replicador cultural, é um meme. E veículo, aquilo que hospeda os replicadores e serve para protegê-los e propagar os organismos. Então, o que interessa, por isso o gênio egoísta, certo? O que interessa, o que sobrevive mesmo, são os genes. Os indivíduos são só hospedeiros que replicam. Em termos culturais, o que sobrevive são os memes. Os cérebros, com o tempo, morrem, mas os memes ficam adiante. Certo? O gene em si é informação. É informação mesmo, no sentido abstrato. Que o concreto é a molécula de DNA na sequência de bases nitrogenadas. Ela em si, ela tem informação gravada como... É aquela questão, o livro é o papel e aquelas letras, né? Certo? Ali tem informação. Então, o DNA seria como um livro, que tem que ser lido para transformar a informação em ação. Aquela metáfora de considerar o DNA como como um manual de instruções daquela fábrica ou da empresa, os RNAs como os gerentes e a proteína como trabalhadores, como os executores das instruções que são lidas e organizadas pelos gerentes, que são os RNAs, né? O gene sem informação, a ação dos genes se estende também ao comportamento. Ele, como etologista, né? Não existe grupos como entes discretos. E outra argumentação que ele usa, que grupo não existe entes discretos separados uns dos outros. Isso não existe, o que existe são indivíduos. A individualidade é a partir de cada um espécime daquele grupo. E o grupo não tem, segundo Dawkins, não permite ser um ente discreto. Rowe, esqueci o primeiro nome dele, mas no trabalho de 1980, ele amplia um pouquinho esse conceito porque replicador e veículo é muito dicotômico. Ele, em vez de replicador e veículo, ele chama de interagente, que aquele veículo também interage.
também interage com o que é replicado, né? Com o replicador. Mas é uma questão muito mais semântica, né? Porque para corrigir essa terminologia de Dawkins chamar de veículo, é uma questão muito mais semântica. Olha, já são 15, eu acho que eu vou continuar a aula que vem. Vou só terminar, vou ver isso aqui. O que mais aqui tem? Agora está bem, espera aí, um instantinho. Sobre 2009. Olha, como vamos falar agora mais de seres, com o trabalho mais recente, 2009, sobre seleção de grupo, os autores mais recentes, deixa para a aula que vem. Aqui tem seleção de grupo, individual, variação da pirâmide, e que ele divide bem o que é seleção natural e a agênica. E grupos como indivíduo altruísta têm maior vantagem do que grupos sem altruístas. A conclusão dele. Isso a gente vai ver, vou falar melhor. Aí eu concluo isso aqui, confronto monículo, né? Vou falar aí. Deixa para lá o que vem, já são 15 para as 11. Tá? São 15 para as 11. Para a apresentação. Pronto. Eu vou pedir para vocês para terminar mais cedo hoje. Vou deixar para a aula que vem concluir isso, fechar o assunto e começar a falar da teoria da dupla herança, que também é uma teoria de implicações na teoria da evolução. O que usa também a teoria da evolução. Isso aqui vou interromper agora a gravação.